Olá, queridos amigos, é um prazer grande estar com vocês, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, sempre trazendo aqui informações, reflexões para o seu desenvolvimento pessoal. Hoje quero falar sobre relacionamento conjugal, um tema super importante aí para a gente refletir, para a gente trabalhar, porque todos nós somos mais felizes, né? Ou seja, nós somos direcionados pela vida para uma conexão com alguém. Então, se conectar com alguém, desenvolver um relacionamento é algo importante, algo que está nos nossos hormônios, né? Que está na nossa essência. E aí a gente se torna adulto, né, e busca uma cara metade. Passamos por uma fase de namoro, uma fase de farra. Hoje em dia, com a liberação sexual que já vem há algumas décadas, a gente experimenta a nossa sexualidade, mas chega um momento que a gente quer uma pessoa, que a gente quer se conectar com alguém, né? E aí você começa um relacionamento mais profundo, que pode virar casamento, e aí depois esse casamento vai amadurecendo, e aí chegam filhos, e aí o casamento vai amadurecendo mais ainda, e nesse processo turbulências acontecem, crises acontecem. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as crises nos relacionamentos. Como superá-las, por que elas acontecem e como desenvolver alguns aspectos. É importante a gente discutir alguns aspectos que são importantes para um relacionamento ser saudável, para um relacionamento valer a pena, para ele produzir felicidade, não é? Porque é uma área tão importante da vida e é uma área que ela pode ser uma produtora de muita felicidade e ela também pode, né, de uma maneira paradoxal, produzir infelicidade. Quando é um casamento em que as pessoas na crise não conseguem encontrar solução, esse casamento pode produzir infelicidade também, e isso pode ser triste, né? Pode gerar separação ou pode gerar um arrastamento, né? um arrastar esse relacionamento por um bom tempo sem felicidade, gerando infelicidade. Então vamos lá. Como qualquer organismo, um casamento ele tem o momento semente, que é o início, né? Ou seja, a paixão, o início daquela relação. Assim como uma planta tem a semente, e aí tem o nascimento, e esse é um momento de muita energia em que ela cresce, né? Então o relacionamento vai crescendo, vai amadurecendo, assim como uma empresa que nasce, cresce, e aí ela chega no momento que ela fica madura. Né? E aí aquele relacionamento ele amadurece. Ou seja, faz tempo que a gente está junto, faz tempo que a gente está conectado. A gente viveu uma fase de felicidade, de crescimento, de ampliação. E aí chega um momento que começam a haver o quê? Turbulências. Começam então a haver descontentamentos, começam a haver desentendimentos. E isso faz parte. No caso da planta, né, ela chega na fase da maturidade, ela começa a envelhecer. No caso de uma empresa, ela chega no momento que ela começa a ter problemas. Então aquela configuração inicial dela, aquela organização do jeito que era, a gestão, o estilo de gestão do jeito que era, os produtos do jeito que eram, chega um momento que vem uma crise, turbulência, que parece que as coisas não funcionam tão bem, não funcionam tão bem mais. Então num casamento a mesma coisa. Chega um momento que as coisas não funcionam tão bem, né? Tem muito desentendimento, então é uma turbulência. E aí a turbulência leva à crise. Então chega um momento que vem uma crise. Poxa, não dá, chega um processo de infelicidade, não dá, do jeito que a gente vem vivendo, não dá. E aí, duas possibilidades. Ou acontece o desapego de padrões anteriores, ou seja, é preciso haver uma mudança de alguém ou de ambos, ou o relacionamento acaba. Tá? Então, crises precedem mudanças. Assim é numa empresa também. Então veio turbulência, veio a crise. Ou essa empresa se refaz, ela vai rever os seus produtos, ela vai rever o seu posicionamento no mercado, ela vai rever o seu estilo de gestão, ela vai rever o seu planejamento, vai rever a sua organização financeira.
Ou seja, ou ela vai rever e desapegar de padrões, que às vezes são padrões em que as pessoas eram apegadas, né? Poxa, mas eu adorava aquele produto, adorava aquele posicionamento no mercado. Poxa, mas, cara, mas pô, eu vou ter que demitir essa pessoa. Mas pô, ela é tão importante para mim, vai ter que demitir. Porque o mercado exige agora uma outra competência. Porque agora o desafio exige outra configuração da equipe. Então, se a pessoa não consegue desapegar, vem a morte. Né? Então, a empresa morre, fale. E aí, se der, ela começa uma outra empresa depois. Tem gente que nunca mais abre empresa nenhuma, né? Mas aqueles que aprendem, abrem, pegam os aprendizados e abrem uma outra empresa. Agora, o que muitas vezes acontece é assim, vamos lá. Uma própria IBM, hein? Uma IBM, ela se refaz a cada poucos anos, porque a tecnologia muda e ela tem que se mudar inteira muitas vezes. Né? Não só a tecnologia, como o mercado muda. E aí ela tem que mudar toda. Uma empresa grande, às vezes, tem que mudar tudo. Né? Então vem a crise, e a crise precede mudança. Então a crise, ela precisa aprender com a crise, entender, se rever, trocar suas penas, trocar sua pele, trocar seu sangue, se for necessário. Então num casamento, é isso também. Chega um momento em que a coisa tem turbulência e ninguém desapega, isso vai virando crise. A turbulência mostra o quê? Que, poxa, tem alguns padrões em você que não estão legais para mim, ou em mim que não estão legais para você, ou esse jeito que a gente está levando o conjunto, a relação não está legal. Né? Sabe, meu coração está querendo outra coisa, puxa, não estou realizado, turbulência. E aí e aí que isso continua e não soluciona e ninguém abre mão e a coisa não muda, crise, chega na crise. E aí a crise é o dá ou desce. A crise, ela vem justamente para haver posicionamento, porque a crise vem com a dor, com o incômodo intenso. E a dor, ela é um chamado. A dor é um chamado, não adianta querer, sabe, jogar embaixo do tapete, não adianta querer tomar remédio para não sentir dor. Então eu tô depressivo nesse relacionamento, vou tomar remédio para eliminar minha depressão. Tô com ansiedade danada, sabe, vou lá tomar um remédio para eliminar, para diminuir a ansiedade. Na verdade, a ansiedade ela está existindo porque o que tem por baixo? Medo. Ou a depressão está vindo porque o que tem por baixo? Tristeza. Ansiedade é a emoção, a ansiedade tem a ver com medo de futuro, medo do que pode acontecer, e a tristeza tem a ver com a perda. Então se a pessoa sente que está perdendo alguma coisa, sabe, que poxa, não está feliz, não consegue construir com a outra pessoa uma vida legal, divertida, prazerosa, de cumplicidade, de companheirismo. Se você percebe que você não consegue construir isso com a outra pessoa, ou ter uma sexualidade legal, ou ter uma convivência legal com os amigos, com a vida, sabe? Percebe que não vai, tem alguns padrões no outro ali que impede, ou tem alguns padrões mesmo até em você que impede, mas não consegue ser feliz. Crise! E a crise, o que ela tá fazendo? Está te chamando é um convite interno, é um chamado interno para você investigar lá dentro o que está acontecendo na relação. O que acontece na relação? O que precisaria mudar no comportamento de cada um para que a relação fosse mais bacana? Primeiro, o que seria bacana nessa relação? Vamos definir o que seria isso. Às vezes, é preciso de uma ajuda, porque você sozinho não consegue fazer, você está no olho do furacão. Né? E aí você tenta fazer isso com o seu cônjuge e o cônjuge fala, você que está dizendo que eu que sou errado, você que acerta, ou vice-versa. E aí, às vezes você não consegue mesmo, às vezes precisa um olhar de fora, um olhar técnico, que vai ouvir as queixas de ambos e ouvir o que seria o ideal para cada um. O que seria o ideal para cada um? Primeiro, a primeira coisa é alinhar o que seria o ideal. Porque se a expectativa de um for muito diferente da expectativa de outro, e se não houver um alinhamento, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Então, se um está querendo, puxa, eu quero um relacionamento em que a gente viaje, e o outro odeia viajar, não gosta de viajar, não quer saber de viajar, e os dois se posicionam dessa maneira, e um fala, não, mas eu só vou ser feliz se eu viajar com o meu marido, e outro, então eu não vou viajar, tá? Não quero saber, não gosto de viajar. Se ambos não entram num consenso, numa visão que seja coletiva, que leve em consideração a necessidade de ambos, né? Não tem jeito. Primeira coisa é definir qual é a visão. Como é que vocês querem que seja essa relação?
Queremos que seja feliz. Beleza, mas o que precisa acontecer na relação para ela ser feliz? O que está faltando para essa relação ser feliz? Então vamos entender, vamos alinhar isso. Então, primeira coisa é alinhar um modelo de relação, de comunicação, de parceria, de hábitos, de convivência, né, dentro de casa e fora de casa, de conversar também em relação ao trabalho, em relação a filhos. Então, é preciso ter uma visão comum. O que vai ser a felicidade para a gente? Assim. Primeira coisa é ter uma visão comum, porque se vocês não conseguirem nem chegar numa visão comum, aí a coisa fica ruim, a gente fica empurrando com a barriga um relacionamento ruim. Quem aqui conhece um relacionamento assim? Que os dois não se entendem, tem divergências e continuam empurrando com a barriga essa divergência. Você conhece, não conhece? Né? Ou talvez esteja acontecendo com você. Então é importante parar e analisar o que seria felicidade para essas duas pessoas. E alinhar. Talvez precise uma ceder um pouquinho, o outro ceder um pouquinho, e aí ambos irem construindo uma visão comum do que seria bacana para os dois. Porque às vezes é muito feliz, às vezes traz felicidade para a gente ver a felicidade do outro, né? Então, por exemplo, eu não gostava de vinho. E minha mulher, ela é de uma família italiana, o vô dela produzia vinho em casa. Para ela era uma decepção ir comigo num restaurante e eu pedi um suco. E ela tem que pedir uma taça de vinho, né? Era uma decepção. Eu me trabalhei para tomar vinho, porque, eu trabalhei com PNL, né? Para que fosse fácil para mim tomar vinho. E aí, nossa, sabe, para ela poder ir num restaurante que ela gosta de vez em quando, um restaurante bacana, e tomar um vinho junto com o prato, é um momento tão feliz. Por ver ela feliz, foi tão bacana. Às vezes a gente se abre para algumas mudanças, não é? Essa foi um exemplo bobo, mas isso poderia ser em qualquer coisa, né? Então, ir no teatro, ir no cinema, conviver com amigos, conviver com família, viajar, ou ficar em casa junto, ou dividir juntos as responsabilidades com as crianças. Às vezes a gente precisa abrir um pouco a mão de algumas coisas para agradar o outro e vice-versa. Quando isso se faz, a coisa fica... começa a haver uma escalada na relação no doar e não no retirar. Vamos entender isso. Quando você doa algo que a outra pessoa gosta para ela fica feliz, ela quer te retribuir, ela doa algo também. E aí você doa algo também. E aí a gente compete para ver quem é que dá mais para o outro. É uma abundância de amor, de atenção, de carinho. E ao contrário quando você não dá aquilo que eu preciso, que eu quero tanto, então eu também retiro aquilo que você precisa, que você quer. Também não dou. Então eu também dou menos ainda. Eu dou menos ainda. E aí eu vou para a separação. Então, primeira coisa, é preciso alinhar o que seria o ideal para o casal. E aí ambos se empenharem nesse processo. E às vezes, definir, já por si só já é super desafiante. E ainda mais, mudar o padrão comportamental de cada um, às vezes é mais desafiante ainda, né? Por quê? Porque às vezes tem questões emocionais juntas, às vezes você não consegue mudar aquilo, né? E aí você precisa de uma ajuda. Por exemplo, para um é importante juntar muito dinheiro, para o outro é importante gastar. E aí quando você vai ver, essa pessoa que junta dinheiro, ela, na verdade, ela tem medo de ficar sem, ela tem medo da escassez. Se você não resolver isso, a pessoa nunca vai conseguir gastar um pouco de dinheiro também de uma maneira legal, sem culpa, na diversão, né? Porque talvez se uma pessoa quer gastar e outra quer guardar, precisa chegar no meio termo. A gente guarda uma parte, a gente gasta outra parte. Por quê? Porque gastar hoje é investir na qualidade de vida hoje. E guardar é investir na qualidade de vida futura. É preciso um equilíbrio entre as duas partes. Agora, você pega uma pessoa que só gasta, e a outra pessoa fica infeliz, às vezes quer até se divorciar, e aí a pessoa não consegue mudar o padrão. Por quê? Porque ela, às vezes, tem uma compulsão por compras. Quando ela compra, ela se alivia, ela se satisfaz, porque lá dentro dela, quando a gente vai investigar, havia uma fase da vida lá na infância em que ela teve falta, ela não tinha aquilo que ela precisava, que ela queria como criança, e aí hoje é como se ela precisasse suprir, né? Preencher aquela falta, e aí ela compra. Então é preciso desativar essas questões, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, você casa com uma pessoa, e aí essa pessoa é grosseira. E essa pessoa é grosseira, e você não sabe por quê, mas tem um aspecto lá no fundo que, na verdade, ela tem problema com a mãe dela.
Né? Então aquele homem que briga com a sua mulher, que machuca a sua mulher, que critica demais a sua mulher, muitas vezes ele está fazendo isso com quem? Com a própria mãe internalizada. É um cara que tem mágoas da mãe, que lá no coração não é resolvido com a mãe. Ou vice-versa, a mulher que tem isso com o marido, que critica demais, que compete, é uma mulher que faz isso com o seu pai, porque criticou o seu pai, porque criticou o seu pai em relação à mãe dela, a mãe dela em relação, o pai dela em relação à mãe dela, não é? Então, por essa questão mal resolvida com o pai, hoje ela descarrega isso no marido. E aí é uma relação pesada. Então é preciso trabalhar o que tem por baixo. Primeiro é ter o plano. O que seria o plano ideal? Felicidade ideal para o casal. E depois um suporte para reprogramar. Reprogramar o que tem por baixo. De modo a ser fácil a mudança. Poxa vida, a gente está na era do desenvolvimento, na era da informação. As pessoas mudam, a tecnologia muda, a humanidade muda. O ser humano pode mudar. O ser humano que não muda, está empacado em programações antigas, ele precisa de ajuda. Tá? É a mesma coisa, a sua saúde pode mudar, mas se você tem um problema na saúde que você não está conseguindo sozinho, você precisa de ajuda. Então vai para um profissional da saúde, vai, e talvez você precise passar por uma cirurgia, talvez você precise passar por uma medicação, talvez você... Mesma coisa no comportamento e na emoção. Talvez você precise passar por uma reprogramação emocional, por uma mudança de padrão. E aí eu gostaria de disponibilizar para você e para pessoas que você conhece, que vivem esse drama, processos de coaching estrutural sistêmico. Existe o coaching de casal, coaching de relacionamento, né, onde você vai trabalhar aí o que te dificulta de se relacionar, o que dificulta o casal de ser feliz. Você pode trabalhar também individualmente. Então, telefone para qualquer mudança comportamental emocional breve. Eu já vou passar. O legal é que se em 2 sessões você já não percebe mudanças, na Ápice nós devolvemos o seu dinheiro. Nós chamamos de desafio Ápice. A gente até brinca, né? Ah, você está com problema financeiro? Vem pro desafio, né? Ih, tá precisando do desafio. Ih, problema de relacionamento, problema de autoestima, problema emocional. Cara, tá precisando de um desafio. Vem pro desafio Ápice. Se em 2 sessões você não perceber mudanças, nós devolvemos o seu dinheiro. Só na Ápice Desenvolvimento Humano. Equipe alinhada com treinamento semanal, supervisão de todos os casos, focada em alcance de objetivos em curto espaço de tempo, qualquer mudança comportamental e emocional, que não seja surto psicótico, tá? Bipolaridade ou esquizofrenia, que seja qualquer outra questão que você queira mudar na sua vida. Se em 2 sessões você não perceber mudança, que você já percebeu evolução, a gente devolve o seu dinheiro. Telefone 11 2361 5000. Atendimento em São Paulo, capital, Campinas, Jundiaí e também em Alphaville. São Paulo, Jundiaí, Alphaville. Então você das regiões aí próximas podem ser atendidos presencialmente. E por Skype também fazemos o Desafio Ápice para o Brasil inteiro. Você pode ser atendido à distância via Skype, hein? A gente atende gente, inclusive, do mundo inteiro, brasileiros do mundo inteiro. Telefone 11 2361 5000. E hoje o programa foi dedicado a relacionamento, né? A gente está aí agora nos últimos minutinhos do programa. Espero que você tenha curtido o tema de hoje, né? A gente vai avançar ainda temos aí 5 minutos de programa, dá pra gente avançar um pouquinho mais, né? No que é importante para o relacionamento dar certo. Então, uma coisa muito importante é ter um contrato claro. Agora, né, eu vou falar a mesma coisa que eu tinha falado de uma outra maneira. Para uma sociedade dar certo é preciso haver um contrato claro. O que é um contrato claro entre os dois? Uma visão comum. Precisa ter uma visão comum, onde é que a gente quer chegar com esse nosso negócio. Precisa ser comum. E precisa ter um contrato claro. O que pode, o que não pode, o que eu espero de você, o que você espera de mim nesse projeto. Né? Então, uma sociedade precisa ter uma visão comum e precisa ter ali, com clareza, o que cada um vai fazer por essa visão comum. Precisa haver equilíbrio. Porque se um só se sente super sobrecarregado, que só ele faz e o outro não faz, não vai dar certo. É preciso haver um equilíbrio e uma visão comum. Porque se um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, também não vai dar certo. É preciso uma visão comum, ou seja, um ideal comum, um projeto de futuro comum para essa empresa. A mesma coisa para um casamento. É preciso uma visão comum. O que é felicidade para a gente? Onde é que a gente quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20? Como é que a gente quer estar em 20 anos? Você já discutiu isso com seu cônjuge? Como é que a gente quer estar daqui a 15 anos? Como é que a gente quer que seja o nosso dia a dia, a nossa vida? É preciso uma visão comum. E o que precisa cada um dar de si para isso, hein? O que cada um precisa dar de si para isso?
Né? Porque numa sociedade, se um só trabalha e o outro não vai. A não ser que esse que não trabalha entrou com dinheiro. Então ele é o sócio do dinheiro, está equilibrado. Um faz, mas o outro financia, beleza. Mas tem que haver equilíbrio. Então num casamento, precisa haver equilíbrio. Né? Às vezes uma pessoa é dona de casa, outra pessoa trabalha, mas a pessoa que é dona de casa, ela se sente equilibrada porque ela cuida para valer dos filhos, cuida para valer da rotina da casa, ela entrega, está equilibrado, né? Então, muitas vezes está equilibrado, e às vezes não, às vezes a pessoa se sente menos porque ela não se sente contribuindo no mesmo patamar. Agora, essa não é a questão principal aqui do nosso tema. A questão principal do nosso tema é o seguinte: para uma visão futura coletiva do casal, quanto que cada um se compromete. Porque às vezes cada um vai ter que mudar. Eu vou ter que mudar. Puxa vida, eu vou precisar, sabe, aprender a me relacionar melhor com a sua família. Eu vou precisar me esforçar para gostar de estar com a sua família, ou de gostar de estar com seus amigos, por exemplo. E o outro pode dizer, puxa, mas eu vou ter que aprender a respeitar os seus momentos de silêncio, porque uma das pessoas é mais extrovertida e a outra é mais silenciosa. Eu vou respeitar a sua meditação, que você precisa ir para um retiro espiritual, meditar de vez em quando. É um exemplo entre as diferenças das duas pessoas. Um vai precisar se flexibilizar frequentando mais as baladas do outro, os ambientes sociais, e esse vai ter que se flexibilizar frequentando um pouquinho o centro de meditação, a natureza em silêncio, essa coisa toda, ou permitir que o outro vá sozinho. Um exemplo, né? Tá? Então, é preciso haver mudanças, muitas vezes. Porque quando a crise vem, a crise está chamando mudança, ela precede mudança. Ou acaba a relação, ou a relação se renasce. Ela renasce com uma nova semente. Ou seja, ela vai para um novo ciclo. Porque a partir da mudança de ambos, ou de um dos dois, que faz com que a relação mude, e aí vem um novo começo, uma nova fase bacana que começa a crescer, né? Ou seja, havia um casamento e depois dos filhos muda, né? E aí começa um novo começo, né? Por exemplo, ou depois de uma mudança, de uma crise, vem um novo começo. E aí vai chegar no momento que vai vir a maturidade de novo, e uma nova mudança vai ser necessária, e faz parte da vida. O importante é, se você sozinho não está conseguindo, busque auxílio. E hoje uma possibilidade é o coaching estrutural sistêmico, coaching com técnicas de reprogramação emocional, coaching com PNL. Programação neurolinguística faz uma diferença danada em processos de coaching. Você fazer um coaching sem PNL, beleza, você vai ter ideias, insights e vai avançar. Só que quando chegar um sabotador, uma questão emocional que te sabota, uma dificuldade maior, vai fazer falta uma técnica que resolva isso. Muitas vezes o processo não vai dar certo. Então venha fazer um processo completo de reprogramação emocional, comportamental e alcance de objetivos. Seja na vida conjugal, seja na vida profissional, no seu negócio, sabe? Na sua carreira, na sua profissão. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000 e o site apsedesenvolve.com.br. Você pode assistir esse e muitos outros vídeos lá no YouTube. Os programas estão lá gravados, é só você digitar Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube e se inscrever no canal da Ápice. Acesse a minha fanpage, Plínio de Souza PNL, e também a fanpage da Ápice, que é Ápice Desenvolvimento Humano. Curta Ápice Desenvolvimento Humano, curta Plínio de Souza PNL e você vai ter muita informação por lá também. apsedesenvolve.com.br é o nosso site. Foi um prazer estar com você, tudo de bom. Muito crescimento, muita evolução sempre, um relacionamento maravilhoso até o final, tá? É só cuidar que ele vai sempre renascendo cada vez melhor para que a sua vida seja plena, sua família, sua saúde, sua felicidade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!